Olá galera, tudo bem? E aí, vamos lá, prontos para mais um vídeo? Olha só, dessa vez a gente começa a playlist nova, tá bom? A gente continua falando das progressões, mas agora a gente fala da progressão geométrica, carinhosamente chamada de PG, tá bom? Veja só, se vocês estão aqui para estudar progressão geométrica, é porque vocês vieram de um conteúdo chamado progressão aritmética. Tá? Então, para ficar mais fácil para vocês entenderem esse conteúdo, progressão geométrica, se fizermos uma comparação em todos os tópicos, vai ficar muito mais fácil, porque você aprende PG com mais facilidade, aproveita e revisa PA, tá bom? Então, olha só, primeira coisa que a gente precisa entender, qual a diferença entre uma progressão geométrica e uma progressão aritmética? Veja só, logo na definição, já sabemos a resposta disso. É que na progressão aritmética, cada termo é o termo anterior somado com uma constante. E essa constante a gente chama de razão. Veja só, na PG, ao invés de somarmos o termo a uma constante, a razão, a gente troca esse somarmos por multiplicarmos, tá bom? Então, ao invés de somar o termo com uma razão para achar o termo seguinte, a gente multiplica o termo pela razão. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagine se eu quiser construir uma sequência em que o primeiro termo é igual a 5 e a razão é igual a 2. Olha só, se eu quiser apear, eu teria PA, eu teria 5, que é o primeiro termo, vou somar com 2, que é a razão. Então eu vou ter 7, 9, 11, 13 e assim sucessivamente. Só que se eu quiser APG, logo de cara a gente já tem uma diferença. Para a gente não confundir, na PG, ao invés de usarmos o R para a razão, a gente usa o Q, tá bom? Que isso vem de quociente, mais tarde a gente fala sobre isso, tá bom? Mas lembrem-se, na PG a gente representa a razão pela letra Q, tá certo? Vamos lá. Então, se a razão da PG for 2 e o primeiro termo for 1, nós teríamos isso daqui, ó. Para uma PG, o primeiro termo é 5. Então, se a razão é 2, eu vou ter 10, 20, 40 e assim sucessivamente. Tudo bem com vocês? Então vamos lá. Porque aqui eu peguei o 5 e multipliquei por 2, 10. Vezes 2, 20. Vezes 2, 40. Na PA não é vezes 2, é mais 2. Olha lá. 5 mais 2, 7. Mais 2, 9. Mais 2, 11. E assim sucessivamente. Então a primeira diferença, logo na comparação entre uma PA e uma PG, a gente já sabe disso. Na PA, a gente soma a razão. Na PG, a gente multiplica, tá bom? Mas logo de cara, a gente precisa se concentrar, prestar bastante atenção num detalhezinho. Imagine vocês, se o primeiro termo de uma PG for 0, vocês concordam que seja qual for a razão dessa PG, todos os outros termos serão nulos? Porque eu vou multiplicar o primeiro termo pela razão para achar o segundo termo. Mas, gente, o segundo termo vai ser 0, já que o primeiro é 0, porque 0 multiplicado por qualquer número é 0. Então já existe essa condição de existência. Numa PG, o primeiro termo nunca pode ser 0. Combinado? Então vamos lá. Vou colocar aqui a definição de PG. Tá bom? Vou colocar aqui a definição de PG. E aí, a gente vai atender esse detalhe do primeiro termo ser diferente de 0. E aí a gente vai dar alguns exemplos e tudo mais, tá bom? Vamos lá. Comparar sempre. Vamos combinar o seguinte. Nessa playlist, sempre que a gente for falar de PG, a gente compara com PA, tá bom? A gente aprende PG e revisa PA, tá bom? Vamos lá então, galera. Definição. O que seria uma PG? Com base nisso que eu expliquei para vocês. É toda sequência numérica
Vamos lá. É toda sequência numérica tá bom? Com o primeiro termo diferente de zero, com o primeiro termo diferente de zero, e cada termo a partir do segundo é igual ao termo anterior multiplicado por uma constante. Tá bom? Já falamos sobre isso. E nessa constante a gente vai chamar de razão. É a razão da PG, tá bom? Então o que é uma PG, galera? O que é uma PG? É toda a sequência numérica com o primeiro termo diferente de zero, tá bom? E cada termo, a partir do segundo, é igual ao termo anterior multiplicado por uma constante. Porque se for somado com uma constante, a gente tem uma PA e não uma PG. Tudo bem? Vamos lá. Vamos dar alguns exemplos. Fica bem melhor para a gente aprender, não é verdade? Então vamos lá. Exemplos. Olha só. O exemplo número 1. Se eu colocar que a minha sequência A é 1, 2, 4, 8 e assim sucessivamente, vocês concordam que aqui eu tenho uma PG? E se a gente observar bem, nessa PG, olha só, galera, o primeiro termo é 1, diferente de 0, e a razão, quanto que vai ser a razão dessa PG? Bom, de 1 para 2 eu multipliquei por 2, né? Multipliquei por 2 para achar 4, multipliquei por 2 para achar 8. Então a razão dessa PG é 2. Tá certo? Vamos lá então. PG B vai ser menos 4, menos 12, menos 36. Parei aqui. Tá certo? Menos 4, menos 12, menos 36. O que é que eu tenho aqui, galera? Uma PG que tem o primeiro termo igual a menos 4 e a razão dessa PG é igual a 3. Não é verdade? É igual a 3. Mais alguns exemplos? Exemplo 3, a PG C vai ser essa, ó. 36, 12, 4, 4 terços. Ah, tá. Será que eu tenho uma PG? Bom, mas eu estou multiplicando 36 por qual número para achar 12? Eu estou multiplicando 12 por qual número para achar 4? Aí alguém pode falar assim, professor, mas eu não estou multiplicando, eu estou dividindo por 3. Bom, mas se a gente prestar bastante atenção, na verdade, eu tenho uma PG cujo primeiro termo é 36 e a razão é 1 terço. Porque dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1 terço. Não é verdade, gente? É verdade. Tá certo? Vamos lá, então. Então, se eu tiver uma PG 4, que seja D, assim, ó. 2, 0, 0, 0, 0 e assim sucessivamente. Epa, não pode. Pode sim. Vamos voltar lá na definição, dar uma conferida. Quem não pode ser 0 é o primeiro termo. O primeiro termo não pode ser 0. Só que a razão pode ser 0, sim, senhor. Tá? Então, nessa PG daqui, eu tenho o A1 igual a 2 e a razão dessa PG é igual a 0. Tá certo? Poderia passar um tempão aqui dando muitos exemplos para vocês.
dando muitos exemplos para vocês. Mas é isso daí. A gente procura saber. Ah, tá. E se alguém quiser ser professor, mas eu não tenho tanta facilidade. Tudo bem. Aqui eu descobri que era 2, mas aqui eu já tive um pouco de dificuldade. Tem aluno que tem dificuldade só porque está trabalhando com número negativo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu multipliquei o 36 por algum número para chegar em 12. É esse número que você quer descobrir qual é. Faz o seguinte, esse número não é a razão, tá bom? Então você sabe que 36 multiplicado pela razão que você quer descobrir é igual a 12. Então essa razão que você quer descobrir é 12 sobre 36. Então se eu quiser descobrir a razão de uma PG, basta eu dividir um termo pelo termo anterior. Você está vendo aí porque que o nome dela é razão? É a divisão, né, entre duas grandezas e tal. Isso aparece lá no ensino fundamental. A gente aprende justamente que isso é razão, tá? Então, como isso daqui é também visto como uma divisão, e o resultado de uma divisão é quociente, então por isso que a gente usa a letra Q. Alguns autores até não concordam que essa coisa de razão seja também utilizada lá na PA, né? Porque não tem a razão, essa razão que a gente aprende entre razão e proporção na matemática, tá bom? Mas aqui sim. E você pode muito bem simplificar essa fração. 12 sobre 36, você divide todo mundo por 12, vai ficar 1 sobre 3, tá bom? Divide o numerador e denominador por 12, aí você acha 1 sobre 3. Então é assim que a gente faz uma ideia de PG, tá bom? É toda a sequência numérica, o primeiro termo não pode ser 0, e a partir do segundo termo, cada termo é igual ao termo anterior, multiplicado, tá aqui grifado, galera, multiplicado por uma constante. Eu tenho que lembrar que na PG a gente multiplica, tá bom? Na PA a gente soma. Então essa é a ideia de PG, essa é a definição de PG e vamos para o próximo vídeo da gente. Na próxima aula a gente aprende sobre classificação de PG. Tá bom, galera? Aproveita aí, olha. Se não for inscrito, clica aqui. Se inscreve no nosso canal, tá certo? Curte o vídeo se vocês gostaram e até a próxima, galera. Fiquem com Deus. Tchauzinho, até a próxima aula.